Aí, já estamos gravando então. Como eu falei para vocês, essa é a nossa primeira aula da disciplina de arquitetura e manutenção de computadores. Essa é uma disciplina, é praticamente a primeira ou a mais introdutória que vocês vão ter das áreas técnicas no curso de vocês. E ela tem uma função bem específica, bem característica dentro do nosso curso, tá? Qual é a ideia? Ela serve para dar uma base para vocês, todo um background, aí, toda uma quantidade de informações e de conhecimento prévio que vai ajudar vocês no decorrer de todo o curso a entender o que os professores estão falando, a ter uma noção de como funciona a área de informática, a ter uma ideia de como as coisas funcionam para a gente, tá? Então, é uma disciplina que ela é bem ampla, assim, na quantidade de informações diferentes, tá? Vocês vão ver, eu gosto de sempre apresentar o plano de ensino para vocês saberem o que a gente vai estudar no ano todo, e vocês vão ver que ela tira para vários lados aí. A gente começa com história da computação, a gente passa para sistemas numéricos, a gente tem um pouquinho de manutenção, a gente tem um pouquinho de Word, Excel, PowerPoint, né, editor de texto, planilha e slides. Então, são várias áreas diferentes que a gente acaba, sistemas operacionais, a gente vê bastante. Então, são várias áreas diferentes que a gente acaba estudando aí. Tá? Essa é a ideia dessa disciplina. O plano de ensino dela é esse que está apresentando na tela para vocês. Tá? Ela é uma disciplina de 120 horas, né? E o que a ementa diz? O que a gente vai estudar no geral, né? História de computadores, as 4 gerações dos computadores, arquitetura de John von Neumann, os componentes de um computador, tanto de hardware como de software, sistemas operacionais, como que ele faz o gerenciamento de memória e de processos, sistema de arquivos dentro do sistema operacional, um pouquinho de virtualização, tá? Editor de texto, planilhas, apresentação, segurança da informação, sistemas de numeração, sistemas numéricos, e um pouquinho de manutenção de hardware e manutenção de software. Tá? E aqui a gente tem algumas integrações, né? Então, quando a gente fala sobre a história dos computadores e sobre as 4 gerações, a gente tem um pouquinho de uma certa integração com a disciplina de história. A gente vai ver um pouquinho do contexto histórico, da onde, né, o que estava acontecendo naquela época e tudo mais. Assim como integração com física, né, eletricidade, laboratório de manutenção, eletricidade estática, e alguma coisinha de química também, metais, condutividade, corrosão, alguns cuidados que você tem que tomar com os materiais para, né, não ter problemas, para não levar choque, como que é feito o descarte correto. Então, são várias os detalhes que a gente vai ver aqui. Alguma coisinha com sociologia e filosofia, tá? A gente vai ver um pouquinho da questão dos hackers, o que são, para que servem, o que eles fazem, ética profissional, vazamento de informações, fraudes, estelionato, conceito de direito, né? Ou o direito dentro da informática, como é que ele funciona. A gente vai dar uma pincelada nisso aqui também. E uma interação grande ou integração grande com a disciplina de matemática quando a gente for ver sistemas numéricos, conversões de bases e representações numéricas. Tá? Os objetivos são basicamente aquilo que eu expliquei para vocês. Conhecer e compreender conceitos-chave, vários conceitos-chave relacionados à arquitetura e manutenção de computadores. Identificar e conhecer conceitos dos principais sistemas operacionais, usar eficientemente processadores de texto, editor de planilha, apresentação e entender noções de segurança de informação. Tá? Compreender a importância da segurança de informação, saber utilizar as principais funcionalidades dos aplicativos, uso eficiente dos sistemas operacionais, navegador de internet, identificar os principais componentes do computador de suas funções, ainda tem alguma coisinha de segurança que vai entrar aí, entre outras. Tá? Nossa metodologia vai ser basicamente essa, tá? Reuniões, tanto pelo Google Meet quanto pelo Webex, quando der certo, semanalmente, e aí atividades para completar essa carga horária. Tá?
avaliação através do Classroom, né? A gente vai fazer atividades por lá. E a ideia é que nós que todos estejam lá. Então eu vi que não foi todo mundo que entrou ainda, tá? No Classroom. Dê uma olhadinha, se você ainda não está no meu Classroom, pega o código, pega o link, entra lá que vai fazer falta, tá? Eu gosto de postar também alguns materiais auxiliares, né? Sempre tem bastante perguntas nessa questão de hardware, de peças de computador, é placa de vídeo, é processador, qual que é melhor, como é que funciona, como é que eu escolho, que fonte eu uso, como é que funciona uma internet. Então eu tento sempre abordar esse tipo de coisa no decorrer das aulas, e eu sempre que acho algum material interessante para complementar esse pensamento, esse conteúdo, eu posto os links lá no Classroom para vocês, tá? Divisão dos nossos conteúdos, pessoal. História da computação, as 4 gerações, arquitetura de John von Neumann, instruções de máquina e sistemas numéricos, tá? Decimal, binário, octal, hexadecimal, conversão e cálculo, números negativos, conceitos de hardware e software. Isso aqui tudo no primeiro trimestre, tá? Tá uma divisãozinha aqui entre trabalhado presencialmente e a PNP, mas isso ficou do ano passado, eu corrijo depois nesse plano de ensino. E alguma coisa dos editores de texto e todas as funções dele, tá? Internet, história da internet, navegadores, download, ferramentas de busca, e-mails e tudo mais. Tá? Então isso aqui, mais ou menos, é o que a gente vai conseguir trabalhar no primeiro trimestre. Como eu falei, são vários conteúdos diferentes, é bem amplo, então a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Tá? Segundo trimestre, a gente trabalha um pouco de sistemas operacionais, tá? Menu iniciar, barra de tarefas, ajuda, explorador, operações com arquivos, painel de controle, área de trabalho, teclado, mouse, antivírus, segurança de informação, noções e funcionamentos do sistema operacional, recursos de máquina, suas divisões, como é que o processador divide o processador, ou como é que o sistema operacional divide o processador para um arquivo, para uma tarefa, e depois para outra, e depois para outra, para mim poder executar tudo ao mesmo tempo, como é que ele divide a memória para essas tarefas, como que ele dá prioridade, né, o que tem mais prioridade, o que tem menos, tipos de sistemas operacionais e suas características. Tá? Alguma coisa de planilhas de cálculo, linhas, colunas, guias, entrada de dados, fórmulas, formatação, gráficos e funções. E aí no terceiro bimestre, se Deus quiser, lá no começo do ano que vem, já presencialmente, noções de segurança, montagem e manutenção, tá? A gente tem um material bem bom que, se a gente não tiver presencialmente, é pouco provável, né? Mas a gente tem um material que serve bastante de apoio aí, vários vídeos, vários tutoriais de montagem, de manutenção, mas o que eu quero realmente é levar uma caixona de peças para vocês, e entregar, ó, pessoal, isso aqui é um processador, está aqui 2, 3 tipos de processador, para vocês passarem, todo mundo pegar o processador na mão, ver ele, entender como é que ele, né, o formato, a conexão, passar os HDs, passar a memória, passar uma placa-mãe, passar uma fonte, para todo mundo ver esses componentes, tá? E a ideia também, depois disso, é ir para o laboratório. A gente tem um laboratório de montagem e manutenção lá no campus com bastante peças, né, que a gente monta os computadores e faz eles funcionarem na bancada. Então a ideia é que a gente utilize no terceiro trimestre esse conteúdo de montagem e manutenção. Noções de segurança dentro de um laboratório. Eu já tive aluno queimando o dedo, eu já tive aluno levando choque, eu já tive aluno estourando o processador por ligar errado. Então, essas noções de segurança são extremamente importantes, tá? Para entender, olha, como é que eu faço, onde é que eu posso encostar, como é que eu descarrego a energia estática antes, como é que é o encaixe do processador. Eu gosto sempre de explicar, ó, você abre aqui, coloca o processador, alinha, fecha, trava, antes de vocês tentarem fazer, né, para não ser algo, estou ligando um processador, mas estou ligando no chute, não sei nem o que eu estou fazendo, né?
Então, a gente tem toda essa noção antes. Equipamentos de laboratório de manutenção, um laboratório de manutenção, o que é importante ter, como é que funciona. Um pouquinho de manutenção de computadores, tá? Como testar uma fonte, como testar uma placa-mãe, como trocar um processador para ver se ele está funcionando ou não. Instalação e configuração de sistemas operacionais. Então, a gente vai ver, provavelmente, preferencialmente, a gente vai ver na virtualização, como faz a instalação do Windows, mas a ideia é que todo mundo instale, né, 2, 3 vezes um Windows aí para vocês saberem como é que funciona. Preciso formatar. O que é formatar? Como que funciona? Para que serve? Né? Qual a vantagem de formatar? Meu computador está lento. E aí, será que eu tenho que formatar? Será que eu tenho que fazer uma limpeza? Será que eu tenho que passar um antivírus? Né? Então, isso, a ideia do curso de vocês já foi repassado isso para vocês, é que vocês vão sair formados técnicos em informática, independente de terem interesse em trabalhar na área ou não. Então, é importante que todos saibam, né? Olha, estou com um problema aqui, será que eu formato? Como é que faz? O que eu perco quando eu formato? Então, a ideia é que a gente entenda a instalação e a configuração, mas não só para saber fazer, mas sim para saber o contexto, o que envolve, né? O que acontece quando eu formato, né? Por que melhora? Por que o Windows fica mais rápido quando eu formato? Né? Então, toda essa questão aí. Também alguma coisinha de impressoras e periféricos, tá? Alguma coisinha de impressoras e periféricos, a gente pode dar uma olhadinha também em alguma coisa de redes de computadores, né? Já que a gente entra no quesito internet ali, a gente pode também dar uma olhadinha em como as redes funcionam, como é que há essa troca de informações, por que eu contrato, sei lá, 100 mega do meu provedor, mas quando eu ponho para baixar algum arquivo, ele baixa, sei lá, em 15 mega por segundo, né? Então, a gente tem várias curiosidades, né? E eu acabo aproveitando para tirar essas curiosidades nessa disciplina, para vocês já entrarem um pouquinho mais maduros, um pouquinho mais crescidos na área de informática, nas outras disciplinas, tá? Vocês são uma turma que não teve nenhuma aula presencial comigo, obviamente, estão entrando agora, mas eu gosto bastante de perguntas, né? Porque o que acontece? Como a gente vai fazer essa parte introdutória, né? Como a gente vai fazer essa parte inicial da computação, muita gente tem muita dúvida sobre muitas coisas, né? Então, isso é uma grande realidade. Então, o que eu vou pedir para vocês, pessoal? Eu sei que durante a aula a maioria acaba não ligando o microfone ou não perguntando, mas se surgir dúvidas, por favor, mandem no chat, abram o microfone e perguntem, que a gente né, explica, aproveita o momento da aula e já soluciona. Tá? Fora isso, eu vou criar uma atividade por semana, né, lá no Classroom, que vai ser só, primeiro, para contar a presença, né, a gente precisa dessa atividade semanal para contar a presença, mas essa atividade é só para você, com relação ao conteúdo da aula, por uma pergunta, pelo menos, que você tenha sobre o conteúdo, tá? Então, conforme eu for explicando, vou passando o conteúdo, surgiu aquela dúvida, é algo que você acha que vai precisar de um pouquinho mais de tempo, que a gente vai precisar conversar mais, alguma coisa assim, aí você anota ela e depois você me passa lá no Classroom, que daí eu leio elas depois, faço um apanhado, e no começo da próxima aula a gente faz essa tira dúvidas aí, tá? Então, isso é algo que eu acho que vai ajudar bastante a gente a ter essa interação, tá? Mas, por favor, se tiverem alguma dúvida, o professor está falando sei lá, eu dei o exemplo da internet agora há pouco, o professor está falando dessa questão da internet. Eu tenho uma dúvida e é batata no que ele está, é certinho no que o professor está falando. Não espere para mandar no Classroom depois, tá? Me pergunta ao vivo, eu respondo ao vivo, nem que depois você coloque a mesma pergunta no Classroom e você coloque embaixo. Observação, o professor já respondeu durante a aula. Ponto. Tá? Porque aí a gente
Isso ajuda a puxar mais assuntos e muito provavelmente a dúvida que um, dois, três, um de vocês tenha e tenha a coragem de perguntar é a dúvida que às vezes metade da sala tem, ou que toda a sala tem, e acabaria passando batido. Tá? Então, por favor, né, quem não gosta, não vou abrir meu microfone, manda no chat ali, não tem problema nenhum. É ruim de ver o chat enquanto o professor está apresentando na... É ruim de ver o chat enquanto o professor está apresentando, mas para isso eu sempre entro no... Eu sempre, até estou fazendo isso agora só para não esquecer, tá? Eu sempre entro na aula com o meu celular também, tá? Então aí eu deixo o chat aberto no meu celular e deixo a aula lá na minha tela. Então se vocês perguntarem alguma coisa, eu consigo ver essas mensagens sem problema nenhum, tá? Isso eu acho que ajuda bastante a gente a trocar informações e a interagir durante a aula. Tá? E aqui a gente tem a bibliografia básica, né, para essa disciplina, onde a gente tem vários livros, alguns deles estão disponíveis na internet, outros não estão, tá? Outros estão disponíveis somente lá no... Somente não, né? Outros a gente tem lá na biblioteca do campus. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, é um material que vocês também podem usar para consulta. Tá? O meu horário de atendimento é na sexta-feira, se eu não me engano. Acho que é sexta tarde ou segunda tarde, depois eu confiro, né, o que eu coloquei no PDF de vocês, mas eu basicamente estou disponível a semana inteira no WhatsApp. Então, tá fazendo uma atividade na terça e precisa de ajuda, fiquem à vontade para entrar em contato. Beleza? Tudo certo? Vamos trocar aí apareceu o meu slide para vocês, né? Beleza. Então tá, pessoal, a gente começa esse nosso conteúdo com a história da computação. Tá? A história da computação a gente vai ver vários dos acontecimentos que levaram à criação de um computador. Tá? Não exatamente começando com o computador. Porque o que acontece? A tecnologia precisou ir avançando, ela precisou ir melhorando. O cara precisou inventar uma calculadora de madeira para começar a ter alguma lógica naquilo, para ele entender aquela lógica, para aumentar, para depois transformar em um computador de metal com engrenagens, para depois virar um computador lógico. Então a gente vai tentar dar uma olhadinha nesse panorama geral da história da computação. Tá? Sobre isso eu escolhi alguns acontecimentos para mostrar para vocês, mas tem muita coisa. Então, se vocês tiverem curiosidade, gostei desse computador aqui, gostei dessa calculadora que o cara inventou, vocês podem, com certeza, dar uma procuradinha na internet que vocês acham mais mais informações sobre isso. Deixa eu ver se eu consigo apresentar em tela cheia. Aí, consigo sim. Beleza, então, história da computação. Eu começo com vocês lá 400 anos atrás, quase, com uma maquininha chamada Pascaline. Tá? Pascaline, ela foi inventada por um filósofo, físico e matemático francês, chamado Blaise Pascal. E é um cara muito, muito importante no mundo da informática, tanto que até hoje a gente tem, inclusive, linguagem de programação, que foi dado o nome dele, né, o Pascal. Ele é alguém que tem importância para a gente aí. Alguém me tira uma dúvida, pode ser no chat. Vocês conseguem ver o meu cursor do mouse? Sim, professor. Tá. Deixa... eu tenho a opção de apontar... aqui acho que melhorou, né? Fica mais visível. Então, essa Pascaline, ele fazia somas e subtrações de até 8 dígitos.
E ele conseguiu vender algumas dúzias desses exemplares de várias formas, tá? Ela era feita de madeira, com algumas engrenagenzinhas de metal. Ele tinha alguns, tipo, botõezinhos que giravam para você colocar os valores que você queria, e você colocava os valores e ela efetuava a soma e te dava o resultado em outro desses botõezinhos de girar. Tá? Então, algo bem simples, bem básico, mas que há 400 anos foi uma diferença tremenda, né? Imagina que 400 anos atrás não existia educação obrigatória, a quantidade da população que lia e escrevia era muito pequena, então esse tipo de equipamento ajudou aí a trazer um pouquinho de evolução para o nosso mundo, tá? E é difícil, tem peças em museu até hoje, mas é difícil até conseguir uma foto em alta resolução, alguma coisa melhor, então, até por isso que as fotos às vezes são difíceis de ver mesmo, tá? Para vocês entenderem. E já há 30 anos depois daquilo, nós temos a criação de uma calculadora que foi chamada de calculadora completa, em 1673, por um cara chamado Gottfried Leibniz. Ele criou a roda de Leibniz, tá? Que era uma máquina de calcular que efetuava as 4 operações matemáticas básicas. E com a ajuda, né, do usuário, ele fazia também o cálculo da raiz quadrada. Ele usava 2 contadores, tá? Um para efetuar essa soma, ou essa operação, e outro para determinar quantas operações você queria fazer. Tá? Então você colocava, por exemplo, utilizando as chavinhas e a alavanca, você colocava, eu quero fazer 18 vezes 4. E aí você girava essa manivelinha aqui do lado, uma vez ele fazia a primeira soma, 18 mais 18. Aí se girava de novo, mais 18. Girava de novo, mais 18. E assim ele fazia o 18 vezes 4 e nos dava o resultado nas chavetinhas também. Tá? Em 1694, esse cara construiu, Leibniz, a primeira de 4 calculadoras funcionais. Então ele começou a construção delas, o planejamento, em 73, mas levou 21 anos para ele conseguir realmente fazer o material, fazer uma dessas calculadoras que funcione. Tá? Para vocês verem quanto às vezes o planejamento, a engenharia, demora para você, né? Hoje a gente tem prototipação rápida, hoje a gente tem impressora 3D, hoje a gente consegue engrenagem de qualquer tipo relativamente fácil. Então, é muito mais fácil. Você faz uma modelagem 3D na máquina e dentro do próprio sistema de modelar, a máquina já funciona. Você roda a alavanca, puxa a gaveta, faz as coisas e ela te demonstra ela funcionando. Naquela época, não. O cara levou 20 anos para fazer as engrenagenzinhas, testar, alinhar tudo, garantir que funcione bem. Tá? Então, isso é algo interessante e vocês vão ver que isso ocorre muitas vezes no decorrer dos conteúdos que a gente vai estudar. Tá? 1801, a gente tem o tear programável, criado por Joseph-Marie Jacquard, um mecânico francês. Tá? Ele inventou um tear mecânico controlado por grandes cartões perfurados. Foi o começo do uso dos cartões perfurados para controlar uma máquina de algum tipo. Tá? Então, o que acontece? O tear ele vai fazendo tecido, trançando os fios, né? Fazendo tranças, passando travessas de fio, e isso vai fazendo um tecido. As pessoas que tinham mais experiência aprenderam a fazer tecidos diferentes, tecidos mais com alguns detalhes, tecidos com, sei lá, uma florzinha ali, mudando esse trançado. Então a pessoa ia lá e aprendia, né? Era uma coisa que passava de pai para filho, alguma coisa assim, e a pessoa ia fazendo esse trançado de maneira diferente para dar um tecido com alguns detalhes diferentes. Tá? E aí o que aconteceu? Esse cara, o Joseph-Marie Jacquard, ele já tinha alguns teares mecânicos, né? Já existia nessa época, e o tear fazia esse tecido de maneira relativamente automática. Né? Então, às vezes no pedal, alguma coisa assim, mas ele fazia sempre o mesmo tecido, sempre o mesmo trançado dos fios. Tá?
E aí, esse cara, ele criou basicamente um controlador para isso, que é essa parte aqui de cima, tá? Uma caixinha onde ele configurava com cartões perfurados. Então, imagina que ele pega, nessa caixinha aqui tem vários botões, tá? Tem várias alavanquinhas. E aí você pega um cartão de papel grosso, né, um papelão, por exemplo, e faz alguns furos. Quando você encaixa nesse lugar que tem as alavancas, o espaço onde tem o furo não aperta essa alavanca. O espaço que tem o papel aperta essa alavanca. Logo, essas alavancas iam sendo apertadas aonde não tinha o furo no papel. Tá? E com isso, o tear se realinhava, reorganizava para fazer um trançado diferente. Tá? Para fazer um trançado diferente. Isso foi tão importante que o uso desses cartões perfurados entrou na computação e até 1940, 1950 era relativamente comum. No começo era uma das únicas formas de entrada de dados no computador e depois foi sendo substituído aos poucos, mas foi por muito tempo uma maneira de colocar informações no computador, de dizer para o computador o que você queria que ele fizesse. Tá? 1820, a primeira calculadora comercial criada por Charles Xavier Thomas, conhecido como Thomas de Colmar. Ele projetou e construiu uma máquina capaz de fazer as 4 operações básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão. Mesmo lá atrás, a Pascaline tendo sido vendida, algumas dúzias dela, ela não foi criada para ser comercializada, ela não foi industrializada, ela não foi feita em série, digamos assim. Tá? Então, o que acontece? A diferença é isso. Nessa do Thomas de Colmar, a calculadora foi projetada para ser construída, para ser vendida. Tá? Então, ele fez um projeto, ele fez um modelo padrão, e ele fez uma calculadora que foi construída, várias delas seguindo o mesmo processo, diferente da Pascaline, onde cada uma ficava diferente, porque o cara tinha uma madeira diferente, tinha um detalhe de uma cor diferente, então ficava uma diferente da outra. Aqui não. Aqui nós já temos algo um pouquinho mais padronizado, e também com assistência do usuário, rodando uma outra alavanquinha, ela era capaz de fazer a divisão também. Tá? Tudo por engrenagens, tudo por madeira, tudo por metal, algo extremamente rústico, mas que funcionou muito bem por muito tempo. Tá? E aí nós temos o aparecimento do ilustre desconhecido, né, Charles Babbage, que no mundo da computação ele é muito importante. Ele recebeu bolsa do governo para projetar uma calculadora, tá, com capacidade para até a 20ª casa decimal. Então, para algo com uma precisão muito maior. Tá? Babbage inventou uma máquina que ficou conhecida como máquina diferencial, porque naquela época eles estavam preocupados com os erros contidos nas tabelas de funções, tá? Tabelas de logaritmo, funções trigonométricas. Então, os cálculos mais complexos, a pessoa ia lá e utilizava uma tabela que dava o resultado padrão para diversos desses cálculos, ao invés de fazer esse cálculo, por exemplo, na mão, tá? Por ser muito grande, muito complicado, né? Algum problema aí. Mas o problema é que era difícil ter certeza que todas as tabelas estavam corretas. Era difícil ter certeza, né, que aqueles valores estavam corretos mesmo. Eram matemáticos e matemáticos que faziam aquelas funções, resolviam aqueles cálculos e criavam aquelas tabelas, mas no copiar de uma pessoa para outra, né, fazer um livro, aqui é um 9 ou é um 8 com um rabinho um pouquinho mais curto, é um 2, sabe? Então, acabava que nesses processos gerava muito erro nesses valores. E aí imagina o governo, por exemplo, preparar uma quantidade de livros e mandar dessas tabelas e mandar para um setor, para um departamento dele que depende muito desses cálculos e depois descobrir que um desses cálculos está errado. Então isso era muito complicado. Tá? Então a ideia dessa máquina foi exatamente isso, fazer uma tabela inteira, resolver ela inteira, sem a intervenção do operador humano. Então o homem ia lá, girava as engrenagens, virava os pinos, travava tudo no lugar para
para configurar ela para fazer o que ela queria, e iniciava o processo, começava a girar a alavanca, tá? E a máquina iria fazendo a função uma por vez, dava um resultado, dava outro resultado. E aí ela era capaz de gerar vários resultados, e a pessoa parava, pegava a tabela, pegava a tabela da função que ela estava calculando, e ia verificar, logaritmo de tanto, tá certo, bateu, logaritmo de tanto, tá certo, bateu, logaritmo de tanto, bateu. Então era uma forma de fazer esses cálculos, de conferir essas tabelas, ou de criar essas tabelas, né, para serem depois impressas, entre aspas, né, não existiam a impressão, mas para serem copiadas e talvez distribuídas ou utilizadas pelo governo. Tá? A ideia que aqui começa a aparecer é o terrivelmente repetitivo. Tá? O computador é uma máquina de fazer coisas repetitivas. O computador é uma máquina de fazer repetições. Tá? A gente usa programas, por exemplo, para fazer controle de vendas, controle de estoque, para não ter uma folha no papel onde a pessoa vai 10 vezes por dia, 20 vezes por dia, 50 vezes por dia, anotando, vendi 10 tomates, vendi 25 cebolas, vendi 8 laranjas, vendi 10 pão. Então, essa repetição é algo que o computador é muito bom em eliminar. Tá? E depois vieram outras coisas, né? Hoje a gente tem muitas funções a mais aí. Mas a ideia é terrivelmente repetitivo. Vamos acabar com esse terrivelmente repetitivo, porque quanto mais repetitivo, mais cansativo, maior chance de erro, né? E vários outros detalhes aí. E ele terminava totalmente a tabela que ele foi configurado para resolver. Isso em 1823, tá? E aí, em 1833, nós temos a modelagem, o projeto da máquina analítica, que foi uma evolução muito grande da máquina do Babbage. Tá? Ela era muito mais ampla, muito mais genérica, muito mais geral, fazia muitas coisas a mais. E ela já começou a ter uma divisão de unidades de controle, de unidades similar ao que os nossos computadores têm hoje. Então lá já existia uma unidade de controle de memória, uma unidade aritmética, uma unidade de entrada e uma unidade de saída. Bem similar. Hoje, nos nossos computadores, a gente tem uma unidade central de processamento, nós temos a memória primária, a memória secundária. Tá? Naquela época não tinha memória secundária, tinha só a memória. E as unidades de entrada e saída. Então, é algo que as ideias dele acabaram evoluindo para algo que começou a nossa computação. Tá? A sua operação era comandada por um conjunto de cartões perfurados, olha só. Então, aqueles cartões que há 200 anos atrás o Joseph Marie Jacquard colocou num tear, aqui eles acabaram sendo utilizados na máquina analítica do Babbage. Tá? O detalhe, uma coisa interessante, é que de acordo com os resultados obtidos nos cálculos intermediários, a máquina podia saltar cartões. Então, os ifs, né, não sei se vocês, acho que vocês não começaram a estudar lógica ainda, para estudar o C, né, mas o C é tal coisa, então tal coisa, que nós utilizamos extensivamente na informática hoje, já teve ideias aqui que onde a máquina do Babbage poderia, esse cartão aqui eu não preciso resolver porque o valor é menor que 8, então ele jogava o cartão fora. Tá? O detalhe é que o Babbage investiu toda a sua fortuna pessoal e a fortuna do seu filho também, né? Ele era muito bem resolvido financeiramente, ele tinha ganhado bolsa do governo por muito tempo para fazer essas máquinas e tal, mas ele, quando morreu, 40 anos depois, ele não tinha conseguido construir uma funcional ainda. Ele tinha todo o projeto, ele tinha todo o plano, ele tinha tudo projetado, mas na época era muito difícil, né, por causa das limitações tecnológicas da época. Então, o cara, para fazer essas engrenagens, ele precisava de uma fundição que fizesse as engrenagens, e esse trabalho naquela época era muito impreciso. Então, para fazer as varetas, onde pegava o valor, precisava trabalhar com metal, e para isso precisava de uma fundição que era imprecisa. Então, ele levou muito tempo e acabou não conseguindo ver a sua invenção funcionar.
Tá? 38, nós temos a criação do código Morse, por Samuel F. Morse, nos Estados Unidos. Em 44, a gente teve a primeira demonstração pública do telégrafo, tá? Que é uma forma de comunicação utilizando o código Morse a longas distâncias. Tá? Professor, o que o código Morse tem a ver com a computação? Bom, o código Morse é um código baseado em dois símbolos. Tá? Tecnicamente são três, porque tem o ponto e o traço e o espaço. Então, quando eu quero passar de uma letra para outra, eu dou um espacinho de tempo. Mas os símbolos mesmo são dois, o ponto e o espaço, então, e o traço. Tá? E com o ponto e o traço, ou no caso do telégrafo, eram sinais de áudio curto e longo, tá? Isso era traduzido para qualquer letra ou número do alfabeto. Tá? Então, a pessoa utilizando esses sinais de áudio, né, depois, ele conseguia, apenas com dois tipos de sinais, representar todas as letras e todos os números, o que foi bem interessante e é muito similar ao que o computador faz hoje. Hoje toda a computação é binária. O que quer dizer binário? Quer dizer que utiliza apenas dois valores. No caso da computação, 0 ou 1. Ou tem energia ou não tem energia. Tá? Então isso é uma questão bacana aí que surgiu em 1838. Em 1845, nós temos a criação da lógica booleana por um cara chamado George Boole, tá? Que ele publicou um livro aí, a Análise Matemática da Lógica, que propõe uma álgebra binária booleana para realizar operações, somente com a ideia do binário, somente com o 0 e com o 1. Né? Então, a ideia é aquela, é o sim ou não. Aqui esse diagrama ficou um pouco borrado, ficou um pouco desalinhou algumas coisas, mas a ideia da lógica dele é trabalhar sempre no sim ou no não. Não existe intermediário, não existe talvez. Né? Então, por exemplo, eu tenho atleta no geral. Simone Biles, Fabiana Müller e Usain Bolt e Neymar. Então, eu tenho 4 atletas aqui. Mas eu tenho uma outra classificação que é brasileiro. Paula Fernandes, Fabiana Müller, Paulo Freire e Neymar. Então, reparem que aqui eu tenho, nessa lógica, eu tenho a Paula Fernandes, que se encaixou apenas no brasileiro. Mas a Fabiana Müller se encaixou tanto no brasileiro quanto no atleta. O Neymar também é brasileiro e atleta. Tá? Da mesma forma, o Bill Gates, a classificação homem, Bill Gates, Paulo Freire, Neymar, Usain Bolt. E assim eu tenho como ir classificando de acordo com os sim ou não. Tá? Usain Bolt é atleta e é homem. Neymar é atleta, é homem e é brasileiro. Tá? Então essa é a ideia da lógica booleana e que também evoluiu muito e hoje é parte muito importante da forma com que os computadores resolvem os cálculos. Tá? E aí nós temos em 1855 a criação do primeiro computador mecânico. Tá? George e Edward Schultz construíram em Estocolmo o primeiro computador mecânico baseado nos trabalhos de Babbage. Tá? Então eles pegaram os planos que Babbage tinha feito e conseguiram construir um computador que não era exatamente essa máquina analítica, tá? Mas era baseada nesse trabalho que o Babbage tinha desenvolvido por muito tempo. Então, eles conseguiram fazer o que Babbage ainda estava tentando fazer, tá? Se bem que é baseado nos trabalhos do Babbage. Então, não é exatamente aquilo que ele tinha planejado também. Tá? Em 1867, nós temos a criação da Bell Telephone Company, Bell Labs, tá? Que é uma empresa que existe até hoje e é parte importante da telefonia no mundo e das telecomunicações no mundo, e até hoje é uma empresa de telefonia nos Estados Unidos. Tá? Também a invenção da máquina de escrever por Scholes e Glidden e do telefone por Graham Bell. Tá? Então, Graham Bell inventou o telefone
e criou a empresa para fazer, né, para explorar, vender e ganhar uma graninha com o telefone que ele havia inventado. Chaves, Dor e Feld criou uma máquina em 1877 comandada por chaves, tá, onde você apertava os botões para representar os valores e apertava o outro botão e ele abria um espaço para você, por exemplo, guardar dinheiro. Tá? Então ela foi uma forma bem simples, bem antiga, das caixas registradoras, que até hoje, né, você vai numa bodega, aí numa mercearia, num mercadinho mais antigo, ainda é capaz de ter o cara lá com aquela... Pum! Aí abre, ele guarda o dinheirinho ali, fecha, acabou. As mais atuais, elas são controladas por computador, então é outra história. O Bruno falou ali no chat que ele acabou procurando sobre código Morse uma época por curiosidade, e isso é bacana, porque assim, o código Morse ele é extensivamente usado até hoje. Tá? Vários tipos de comunicação utilizam o código Morse. O exército utiliza o código Morse para comunicação silenciosa, né? Ele pode fazer uma comunicação com código Morse utilizando uma lanterna. Ele aponta a lanterna para onde o aliado dele está e passa a mensagem por código Morse, desde que nas duas pontas os dois entendam isso. Né? Aviões, né, tem a luzinha deles ali que pode ser utilizada para mandar código Morse também. Então, são várias aplicações até hoje que a utilizam. Então, não é porque isso foi inventado lá em 1830 e pouco que em 2021 caiu em desuso. Não, faz 200 anos e faz 200 anos que está sendo utilizado. Tá? E aí nós temos o censo. Tá? Um carinha chamado Hermann Lerich inventou uma máquina que era capaz de processar dados baseado na separação de cartões perfurados de 8 colunas, conforme um código que ele inventou, tá? Que foi utilizado para auxiliar no censo de 1890. Reduziu o tempo de processamento de dados do censo de 7 anos, que foi o censo anterior, para 2 anos e meio. Então imagina, hoje o censo, né, as pessoas passam casa por casa com um tabletzinho ali. Quantas pessoas tem na família? 3. Quantos são homens? 2. Uma mulher. Qual a idade? Tal. Quantos não sei o quê? Etnia, renda. Então eles fazem várias perguntas e vão lançando no tablet. Antigamente não. Bem antigamente, lá em 1880, os Estados Unidos já faziam censo. Tá? E eram em formulários de papel. Então a pessoa ia fazendo esse formulário no papel. E aí, quando isso chegava na central do censo aí, tinha uma galera que pegava esses formulários e ia contar. Então vamos ver quantos homens tem nos Estados Unidos. Primeira folha, 1 homem. Segunda folha, 3 homens na casa. Terceira folha, 2 homens na casa. Quarta folha, ia contando. Então pensa no serviço e pensa na chance disso dar certo, de ser preciso. Não tem. É só ver, por exemplo, o que acontecia na eleição brasileira, na época da cédula. Por muito tempo, muitas vezes foi comprovado que não batia, precisava recontar. Né? Se eu der uma resma de papel A4 para vocês e falar contem, uma pessoa vai contar, vai dar 500 folhas, a outra pessoa vai contar, vai dar 502, a outra vai contar, vai dar 495, porque é um trabalho repetitivo, moroso, difícil, e que acaba gerando erros. Tá? Então, isso levava, o processamento desse censo levava 7 anos nos Estados Unidos. Né? E eram dados que eles precisavam. Né? Então, e aí o Hermann Lerich ele criou um esquema que a pessoa ia na casa para fazer o censo com um cartãozinho desse e um perfurador desse aqui. E aí o que ele fazia? Quantas pessoas tem na casa? 6. Então ele sabia, 6 pessoas eu tenho que furar aqui esse local. Quantos são homens? 4. 4 homens eu tenho que furar nesse local aqui. Quantos são bebês?
nenhum bebê. 0 bebês, eu tenho que furar nesse local aqui. Então, ele ia furando esses papéis, conforme as respostas na central no final, esse cartão era colocado em um leitor de cartão. Tá? Esse leitor ainda era tocado, ele apertava os pininhos ou não. E aí, quando apertava o pininho que dizia 4 pessoas, a rodinha aqui em cima, o marcador aqui em cima, que representava pessoas, pulava 4 posições. 1, 2, 3, 4. Tem 2 mulheres. 1, 2. Tem 3 bebês. 1, 2, 3. Tá? A família trabalha com agricultura. 1 para agricultura. A família não tem estudo nenhum. 1 para não estudo nenhum. Tá? E aí os reloginhos iam fazendo a contagem aqui pelos cartões. Isso ajudou muito. Mesmo a máquina dando um monte de problema, travando um monte e tudo mais, 2 anos e meio, eles conseguiram encerrar o censo. Tá? O que hoje, né, usando a computação, a gente faz em tempo real. A pessoa lança ali, quando conecta na internet, está lançado. Mas olha naquela época como era difícil. Tá? Isso em 1890. E aí, em 1924, é que aqui falta uma informação, tá? Nessa do Hermann Lerite. E o nome Olerite até hoje representa, né? Se vocês não trabalham ainda, mas Olerite é a folha de pagamento, né? Então, foi dado esse nome em homenagem aí ao Hermann Lerite. Esse cara aqui, ele criou uma empresa para poder fazer máquinas parecidas com essa e vender. Tá? E aí, essa empresa foi chamada de Tabulation Machine Company, uma empresa da máquina de tabulação. Ela foi criada em 1896 pelo Hermann Lerite, tá? Para ampliar os seus negócios. Ela se uniu com 2 empresas pequenas, CTRC, para formar a CTRC, Computing Tabulation Recording Company, companhia de gravação e tabulação computadorizada. E em 1924, essa CTRC tornou-se outra empresa internacional, mudou seu nome para IBM, International Business Machine, tá? Que é uma empresa que eu acredito que todos vocês já ouviram falar uma vez ou outra, e fabrica computadores, fabrica software até hoje. Tá? Esse foi o primeiro logo deles. Esse é o logo, eu acho que com algumas variações de cor e de espaçamento, é o que vai utilizado até hoje. Tá? Então, tudo isso, essa empresa que hoje é gigante, nasceu nessa época aí. E nós temos a televisão, tá? A primeira demonstração pública da televisão, em 1927. Então, tinha um displayzinho aqui, onde era possível apresentar alguma imagem de acordo com, né, o que era colocado nela. O restante era para fazer ela funcionar, para sair um sonzinho aí, mas essa era a carinha dessa primeira televisão. Não existia, obviamente, programas de televisão nem nada para passar nela, ainda era pesquisas para iniciar esse processo. Tá? No mesmo ano, também o radiotelefone tornava-se operacional entre Nova York e Londres. Então, a comunicação entre Nova York e Londres começou a ser possível utilizando um radiotelefone que utilizava ondas de rádio para fazer essa comunicação entre longas distâncias. 1935, Konrad Zuse, na Alemanha nazista, completou o primeiro computador elétrico-mecânico funcional do mundo, o Z1. Ele começou a projetar alguns anos antes. Foi chamado de Z1 e utilizava relés que executavam cálculos em dados lidos de fitas perfuradas. Então, ele já utilizava eletricidade, utilizava relés para fazer esse controle da eletricidade, se ele vai para lá ou vai para cá. Os relés, pessoal, são utilizados extensivamente até hoje. Tá? A maior contato que a maioria das pessoas tem com relés é a do carro. Tá? Quando você liga a seta do carro, por exemplo, faz aquele barulho, tec, 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 que acompanha o acender e apagar das luzes. Nos carros mais novos, isso tudo é eletrônico. Então, não é com relé.
mas a ideia é a mesma, tá? Quem já andou com um carro um pouquinho mais antigo aí, não antigo, tá? Por favor, isso aí é 2010, 2015, aí o controle das setas era todo com relés. E aí já conhece esse som. Tá? O que é a ideia? A ideia é, o relé é uma pecinha, até eu tenho, mas ela é pequenininha, eu não vou mostrar para vocês aqui. Tá? Quando nós voltarmos presencial e formos trabalhar a parte de eu mostrar as peças para vocês, se alguém lembrar, provavelmente eu lembre, mas se eu não lembrar e alguém lembrar, o professor falou que ia mostrar relé para a gente. Eu levo junto. Tá? O que é um relé? O relé é uma barrinha de metal. Pensem assim, pensem num switch de acender e apagar a luz. Tá? O que faz acender e apagar a luz? Tem um pedacinho, tá, que vai encostar no outro fio, vai fechar o circuito. Quando eu aperto, e quando eu aperto para desligar, ele abre esse circuito. A eletricidade não passa mais. O relé é igual. O relé funciona com um pedaço de ferro que fecha e abre circuito. Fecha e abre circuito. Mas a ativação do relé, ele é eletrônico. Então, ele tem um ímã eletrônico que puxa esse metal. Então, quando eu aperto, imagina que os dois dedos são os dois pontos, tá? Aqui a eletricidade vai para a lâmpada, por exemplo, e aqui ela vem, né, da fonte, da tomada, do que for. Então, o relé, ele chaveia quando o ímã entra no modo de, né, quando o ímã é ligado, e quando o ímã é desligado, ele puxa de volta para desligar esses contatos. Então, com isso, é possível fazer o controle da energia, se a energia vai para um lado ou vai para outro. Tá? E esses primeiros computadores do mundo foram baseados em válvulas e relés. A gente já vai chegar nas válvulas também. E olha que legal, os dados para esse computador do ZUSE, eles eram lidos em fitas perfuradas. Tá? Então, primeiro a gente teve o cartão perfurado, que era um cartãozinho, tá? Ou assim ou assim. Eu tenho também, eu posso levar para vocês verem. E depois, quando notaram que era difícil com o cartão, porque eu tinha que trocar o cartão, né? Terminou de ler o primeiro cartão, eu tinha que pôr o segundo, ou precisava criar uma forma de pôr automático esse segundo cartão, então dificultava as coisas. Eles começaram, e com a miniaturização também das peças, eles começaram a ver que era possível fazer fitas perfuradas. Então era uma fitinha, né, de 10 metros, 20 metros, 30 metros, 50 metros. E essa fitinha, né, no começo era mais larga, depois foi estreitando, ela era furadinha nos lugares corretos para representar o que o computador precisava fazer. Então, um furo na primeira coluna era uma instrução de soma. Um furo na segunda coluna era uma instrução de divisão, de subtração. Um furo na terceira coluna era vezes. Um furo na quarta eram divididos. Um furo na quinta era uma raiz, e assim por diante. Né? Aí, na próxima linha, o furo na primeira coluna representava o número 1, 2, 3, 4, 5. Então, é assim que você ia passando as instruções para o computador, tá? E aí, isso, 1935, lá na Alemanha nazista, a foto até tinha o cara, mas eu tirei ele. Em 1939, tá? E o ZUSE não fez só o Z1, ele projetou e criou vários computadores, vários outros computadores também. Tá? Se eu não me engano, até o Z4, se eu não me engano, ele fez com evoluções de um para outro. Tá? Em 1939, nós temos a invenção do computador. Tá? Durante a Segunda Guerra Mundial, nascem os computadores atuais. Atanasoff e Berry, na Universidade de Iowa, Estados Unidos, construíram o primeiro computador eletrônico digital. Tá? Então, é o primeiro computador eletrônico digital do mundo. Ambos trabalharam até 1942 para completar o Atanasoff-Berry Computer, que ficou conhecido como ABC. Tá? Porém, deu um pequeno probleminha. Em 1942, eles terminaram e pediram para patentear o computador que eles inventaram.
Mas a patente até hoje, né, o patentear coisas, demora muito tempo. E aí o que aconteceu? Outra equipe, John Mauchly e o Eckert, eles nesse período fizeram um computador e patentearam antes de sair o resultado da patente do ABC. Então eles ficaram reconhecidos, eles foram reconhecidos como os inventores do computador moderno, Mauchly e Eckert, tá? Construção do ENIAC. Então o ENIAC até hoje é conhecido como o primeiro computador do mundo, porém, 1973, anos depois, ficou estabelecido em uma batalha judicial que, entre as empresas, né, que os caras foram lá no laboratório da ABC, leram o manual do computador, que explicava passos da construção do computador, utilizaram esse manual para criar o computador deles e patentearam antes do computador original, do ABC, tá? Então, ficou provado que o ENIAC não é o primeiro computador do mundo, que o ABC que é, tá? Então, hoje isso é conhecido, é sabido, tá? Mas é mais ou menos aquela história da discussão entre quem inventou o avião, né? Foi o Santos Dumont ou os irmãos Wright nos Estados Unidos. Então, tem toda essa discussão até hoje. No caso do computador, em 1973, teve uma batalha judicial que definiu isso. Mas até hoje tem muita gente que, primeiro computador, ENIAC. Não, não é. O ENIAC veio depois e foi uma miguelada que os caras foram lá, leram o manual, e tiraram as ideias e fizeram um computador deles baseado nessas informações. Tá? Aqui é uma imagenzinha de como esse computador parecia, tá? Utilizando lampadazinhas para aparecer resultados, chavinhas para entrada e saída de valores, então tem uma grande quantidade de informações aqui. Voltamos para o ZUSE, Z3, primeira máquina de calcular com controle automático de suas operações, construída pelo ZUSE para os alemães na Segunda Guerra Mundial. Tinha como principal função codificação de mensagens. Tá? Essa aqui, se vários de vocês assistiram o filme ou leram um livro que fala sobre como os alemães codificavam mensagens para evitar que as suas mensagens fossem interceptadas, seja por espiões, ou seja por roubarem algum papel, alguma coisa assim. Então, eles utilizavam um computador para fazer a codificação dessas mensagens. O nome da codificação era Enigma, se eu não me engano, né? Então, foi um computador construído pelo ZUSE que fazia isso. Você colocava os valores que você queria na entrada e ele embaralhava, mas não é que ele só embaralhava, ele também não trocava só as letras de posição. Se é A, vira D, se é B, vira E. Esse tipo de criptografia, de embaralhamento, já existia antes. E os Estados Unidos, aí a Aliança, tinha muita gente que era ótima em decifrar esse tipo de código. Então, a ideia do Enigma foi justamente criar uma cifra diferenciada que dificultou muito o quebrar esse código. Tá? 1943, Colossus. Os ingleses buscavam tecnologias para decifrar os códigos secretos dos alemães, tá? Produzidos pela máquina Enigma, que produzia mensagens indecifráveis. A pedido do Serviço de Inteligência Britânico, uma equipe liderada por Tommy Flowers construiu o Colossus, que foi projetado por Alan Turing, tá? No Post Office Research Laboratories, em Dollis Hills, ao norte de Londres. O computador era enorme e funcionava por meio de 1.500 válvulas, chegando a processar cerca de 5.000 caracteres por segundo. Então, eles colocavam nesse computador a mensagem criptografada, tá, dos alemães, e o computador ia testando lógicas para quebrar aquela criptografia. Tá? Até que ele ia dando resultados e alguém ia olhando. Não, isso aqui não parece alemão. Não, isso aqui não parece alemão. Não, isso aqui não parece alemão. E ia se descartando. Até que chegasse num resultado que, opa, isso aqui parece alemão. Passava para alguém ler, não, tá certo, conseguimos decifrar. Tá? Ele conseguia processar cerca de 5.000 caracteres por segundo. Não quer dizer que ele descriptografava 5.000 caracteres por segundo. Ele ia fazendo trocas e trocas e trocas, seguindo lógicas, para tentar decifrar esses códigos. E o Mark I, Marinha dos Estados Unidos, desenvolveu o computador projetado por Howard Aiken.
Então, nessa época, tinha muita gente projetando coisas, fazendo projeto, fazendo engenharia de muitas coisas, que às vezes não fabricavam, não conseguia fabricar, que a fabricação era feita por outra equipe, por exemplo. É o caso do Mark I, que teve como base o calculador analítico do Babbage, tá? Divisão de unidades e tudo mais. O equipamento funcionava com relés e era programado por fita de papel. Ocupava 120 metros cúbicos aproximadamente, 120 metros cúbicos aproximadamente, era gigante. Tá? Possuía 18 metros de comprimento, 2 metros de largura e pesava 70 toneladas. Vai vir. Coisa miúda, né? Bem igualzinho ao notebook que a gente tem hoje. Era construído por 7 milhões de peças móveis e sua fiação alcançava 800 quilômetros de fiação elétrica. Né? Então, para vocês imaginarem o quanto era difícil criar um computador, o quanto de peça, o quanto de engenharia era necessário. Conseguia multiplicar 2 números, olha que besta, o processamento dele é gigantesco. Conseguia multiplicar 2 números de 10 dígitos em apenas 3 segundos. O Mark I foi desenvolvido para calcular tabelas de trajetória para fazer pontaria de canhões de longo alcance, substituindo os demorados cálculos à mão. Tá? Por isso a gente consegue ver que, mesmo, né, com toda a cagada, com todo o que aconteceu na Alemanha nazista e com as 2 guerras mundiais, a tecnologia evoluiu muito. Né? Tanto o Colossus para quebrar os códigos alemães, Mark I para fazer pontaria de canhões de longo alcance. Então, isso ajudava bastante. Tá? E ajudou bastante a tecnologia a se desenvolver. Beleza? 1945, nós temos o bug. 9 de setembro, Grace Murray Hopper registrou o primeiro bug de computador. Tá? Basicamente, era um inseto. Era um bug que ficou preso entre os relés de uma máquina. Aqui é o carinha do relé. Né? Carinha do relé. Essas peças, como são mecânicas, geram algum tipo de calor. Tá? E os insetos eram atraídos para isso, sentavam ali, às vezes faziam derreter, faziam queimar. Tá? Então era um problema bem grande. Aqui tem uma foto do diário. O que acontece? Nessa época, tudo que era feito no computador era anotado em diário. Tá? Então aqui ele ia anotando os valores de entrada, os valores de saída, o que calculava. Por exemplo, aqui, ó, started cosine tape. Iniciei a fita do cosseno. Cheque de senos. Tá? Então, ele tinha uma fita, por exemplo, que ele rodava só para ver se o computador estava dando o resultado certo e tudo mais. Tá? Deu um resultado errado. Tinha que ir lá e descobrir o que diabos aconteceu de errado no computador. Tá? Nesse caso, foi uma Relay 70, Relay 70. Então, relé, o termo abrasileirado é RELE, né? Mas o nome correto é Relay. Relay, número 70 no painel F. Move in Relay. Move não é uma borboleta, é uma... Tem gente que chama de bruxa, né? É uma mariposa. Então tinha uma mariposa nesse relé 70, número 70 do painel F. Né? E aí, primeiro caso de um bug, de um inseto sendo encontrado. E aí, a partir daí que os erros de computador até hoje, deu bug, né? Travou, deu bug, deu tela azul, deu bug. Até hoje nós utilizamos essa terminologia para representar os erros na computação. Beleza? Pessoal, 20 para as 11, no horário de vocês, das 10h03 às 10h18 era intervalo. Como, né, a gente peguei 2 aulas junto, eu não fiz intervalo nenhum, enfim, estamos na remoto. Mas aí eu termino um pouquinho antes, tá? Paro aqui no 1945 no bug, e na próxima aula, na sexta-feira que vem, a gente continua, tá? Vejam se vocês já entraram no Classroom, e eu vou postar essa atividade da pergunta para vocês. Beleza? Pessoal, obrigado pela presença, obrigado pela participação. Estou parando a gravação, se alguém tiver alguma dúvida ou algum comentário, pode perguntar, que eu respondo vocês já.
beleza? Aí, já parei a gravação. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, abre o áudio e pergunta. Senão, estão todos dispensados. Obrigado pela participação aí.